Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. Ia colocar isso em forma horizontal, em forma de Instagram, para colocar no meu Instagram, mas com certeza, devido ao que eu vou falar, ou enfim, a questão também da própria mecânica do Instagram, que fica só 24 horas o story, eu vou tentar disponibilizar isso no meu canal no YouTube, para que aí fique o tempo que for, para que mais pessoas possam entender e conhecer esse meu lado. Primeiramente, eu gostaria de destacar que eu não quero difamar tanto o sindicato, tanto o supermercado em questão, né, um supermercado que se diz em comparação, um supermercado grandioso, apenas quero relatar o fato que aconteceu. Simples assim. Agora, se os dois ficarem ofendidos, eles têm total direito de fazerem o que querem. Mas eu estou simplesmente dizendo o que de fato aconteceu comigo e com outros colegas dessa empresa em questão, que é uma empresa sem comparação. Nem sei porque eu estou de amarelo, mas enfim. Vou destacar alguns pontos que de fato aconteceram nesse um mês que eu trabalhei nessa empresa. Eu trabalhei nesse supermercado. Nessa segunda passagem foi um mês e eles me demitiram porque venceu como é que fala? Meu primeiro prazo de, de experiência, né? Que foi 30 dias. Então eles romperam já o nosso compromisso, podendo ficar até 90 dias ao todo, mas já preferiam cortar tanto eu como no outro funcionário de 30 dias. Isso normal, isso aí fica a critério tanto do empregado como do empregador, né? Mas quero destacar aqui exatamente alguns detalhes para que nada possa ser escapado ou tirado fora de contexto. Então vamos lá. Primeiramente, tudo aconteceu do tempo de trabalho, né? Primeiramente eu falar do supermercado para depois eu falar do sindicato em questão. Esse supermercado ele começou a, a ter um hábito um pouco estranho, que eu costumava brincar que o encarregado tratava a gente como programa do SBT, né? Uma hora entrava de manhã, uma hora entrava à tarde, então era meio complicado, né? E ainda mais para uma cidade de Patinga que o serviço de transporte público é uma porcaria, né? E tipo assim, forçando com que a gente um dia trabalhe de manhã, outro dia trabalhe à tarde. Isso faz com que a nossa vida pessoal seja afetada pela vida profissional, ou seja, você não pode namorar, você não pode ter sua faculdade, você não pode, enfim, ter sua vida ativa, sair com os amigos, tomar sua cervejinha, você não tem. Porque um dia você entra de manhã, outra hora você entra à tarde. O outro ponto, que é um tempo estranho que eu botei aqui, que é o fato que o compromisso era entrar 1 da tarde e sair 10h20. Eu tenho, se não me engano, esse papel, a foto no meu celular. Qualquer coisa, se falar em besteira, eu posso provar. Então, então era 1 hora, saía 10h20. E sempre saía quase no horário do meu último ônibus, por volta de 11 e pouco. Para mim não tem problema nenhum. Tanto que já conversei com o encarregado sobre isso e falava, olha, vocês podem me deixar até 3 da manhã, desde que vocês respeitem o tempo de descanso para a minha próxima jornada e também que vocês forneçam o transporte, independente se é mototáxi, independente se é Uber, independente. Vocês têm que me garantir isso para o meu retorno, até porque eu tenho que voltar com segurança, né? E esse tempo foi estranho porque se era combinado 1 hora e saía 10h20, do nada ele me pedia para entrar 1h30, ou seja, entrar mais tarde para sair no mesmo horário. Eu nunca vi nenhuma empresa, nunca trabalhei primeira vez dessa forma que você
né, tem um tempo, você entra tarde para você sair no mesmo. Então você está perdendo seu tempo. Mas eu pensei, então vai diminuir meu intervalo, então, ou diminuir a outra pausa para ficar o tempo certinho. Não, você vai permanecer com o mesmo tempo de intervalo, você vai entrar mais tarde e vai sair no mesmo horário. Tudo bem. Outro ponto é a questão da marmita. Né? Eu costumo dizer que marmita para mim é igual crachá. São coisas do passado, né? Eu acho que existe aí o cartão de alimentação, cartão de refeição. Então eu acho que evita da gente se atrasar, evita da gente perder tempo, que o procedimento de você ir ao trabalho, de você estar trabalhando, já começa numa empresa dessa, que você tem que fazer sua marmita, até porque é uma empresa sem comparação. Você tem que preparar a marmita, fazer a comida, preparar a marmita, guardar a marmita, levar, tomar muito cuidado para a marmita não derramar. Aí chega lá, aí tem que chegar cedo, aí tem que deixar a marmita, aí vai para o trabalho, aí você pega o intervalo. Desse intervalo que você faz, você almoça, aí você tem que almoçar, lavar a marmita, guardar a marmita. Então, todo esse procedimento eu acho desnecessário. Em pleno século XXI, que a gente tem várias empresas que garantem a questão do cartão alimentação. E o interessante é que a minha loja, que fica no Iguaçu, fica bem do lado de um restaurante. Então, né, é complicado. Fora, né, fatos que as minhas amigas relatavam para mim, que mesmo com câmeras, mesmo com 3 geladeiras, com marmiteiro, tinha gente, colegas nossos, que roubavam marmitas de outros colegas. Então, olha só. Olha o que um cartão de alimentação é capaz de facilitar na vida do trabalhador. Mas, enfim. E nem garantia pra gente a questão de cesta básica. Vendia cesta básica, mas por que não dar para os colaboradores? Mas enfim. Falta de condições de trabalho, né? Eu trabalhava de fiscal de loja e o que acontecia? Eu só tinha um rádio. E quando a gente chegou a trabalhar, não tinha, já no primeiro dia, não tinha rádio para todo mundo, porque a turma anterior, diz ele, o encarregado que estragava os rádios. Então, tipo assim, eu não tenho nada a ver. Condições de trabalho você tem que me garantir. Né, eles têm o direito de cobrar da gente que a gente trabalhe bem, mas também é o direito deles, é o dever deles também dar pra gente condições de trabalho. Porque o certo é a gente trabalhar com cada um com o seu rádio, né, para fiscalizar a loja, observar a movimentação da loja, receber os caminhões que a gente recebia lá na doca, todo esse processo. E também fone, porque o fone ele ajuda bastante para que você fique com o rádio, segurando o rádio, e aí do nada você bota uma voz alta, a pessoa pode ouvir uma coisa que não tem nada a ver, ou que é desnecessário, ou que pode causar até, vamos dizer assim, um acidente de trabalho. Vamos supor uma pessoa que queira fazer um furto na loja, e do nada um fiscal passa e deixa o rádio ligado. Ele percebe poxa, então me pegaram, vai supor que tem uma faca, vai supor que tem uma arma. E aí, como é que fica? Né? E eu pedi, num tempo, foi 1 ou 2 meses, 1 ou 2 semanas, né, que eu trabalhei um mês. Olha só, me fala qual é o fone necessário que eu vou tirar do meu bolso para ter esse fone. E o próprio encarregado falou o quê? Não, a gente já chegou a pedir, a gente só está aguardando. Enfim, trabalhei um mês e esse fone ainda não chegou. Então, condições de trabalho, vocês já descobrem por aí. Nisso tudo, você observar uma loja grandiosa, que você sabe qual é, do Iguaçu, que é grande, você observar com apenas 2 pessoas, né, 2 pessoas observando aquela loja toda, né, porque um ficou de atestado, o outro faltava, enfim, então só tinha 2 pessoas. E tínhamos que verificar a temperatura das câmaras frias, a temperatura de todo o balcão, naquela parte de frios, né? A parte de hortifruti, a parte de cerveja e bebida, a parte de peixe, de carne, de frango, toda aquela área ali, até de padaria a gente monitorava, né? A temperatura, recebia caminhão, então tipo assim, há muitas funções para poucas pessoas. Mas é claro que se tem uma turma que muitas pessoas faltam e muitas pessoas têm atestado, o encarregado até que não tenha culpa, não é 100%, mas não é a culpa dele, mas também não é culpa nossa da gente ficar fazendo várias funções
com pouca gente, várias funções, e é isso que pode gerar estresse, pode gerar o burnout, pode gerar muita coisa, né? Outra questão é oportunidade negada da troca de cargo. Quem me conhece sabe que eu já trabalhei de caixa. E pela primeira vez na história, o supermercado abriu as portas para os homens serem operadores de caixa. E eu conversei com o gerente da possibilidade de ser trocado. Ele falou que, por mais que eu tenha experiência, eu não posso assumir essa vaga de caixa, porque como eu nem tinha vencido o primeiro mês de experiência, não poderia assumir. Ok, direito dele, mas o fato é, o próximo mercado chama a gente de Timóteo, de Fabriciano, para ocupar as meninas do caixa, ou seja, eles sabem que precisa de oportunidade, eles sabem que a demanda é muito grande, fora pessoas que faltam, etc. Não me abriu essa oportunidade. Mas enfim, fica a critério. Então são coisas que eu poderia relatar aqui. O fato aqui da sala do espaço de descanso. Eu já trabalhei numa faculdade que era uma sala, né, uma sala até com ar-condicionado bacana, os puffs ali, só isso, mas é delicioso para você ficar lá e descansar, né? A gente tem também outro supermercado, não vou falar o nome porque não me patrocina no canal, então não vou falar, mas você sabe qual é, um atacadista que chegou agora aqui em Ipatinga, próximo ao shopping. Tive a oportunidade de trabalhar de caixa lá. Fui via terceirizado, mas cheguei a trabalhar lá. E o que aconteceu? A sala de descanso foi a melhor sala de descanso que eu já trabalhei na minha vida. É uma sala não tão grande, mas é uma sala com um ar-condicionado potente. Você tem seis sofás gigantes, né? 3 de um lado, 3 do outro, e uma televisão que ficava ligada o dia todo, né? Então você via. E eu te pergunto, o que o pessoal, quase falando o nome desse supermercado, tem de condições de trabalho? Eu não vou dizer. Sabe por quê? Porque você pode observar, sim, a sala né, o espaço de descanso da grande maioria dos colaboradores dessa empresa fica no estacionamento do terceiro andar. Observa lá. Vá lá hoje, observa lá. A partir de 11, meio-dia, até 3, 4 horas, que é né, o geralzão, né, desse horário de intervalo, dá uma olhada lá. Eu não vou falar, não. Você vai observar, você vai ver o que de fato como é esse espaço de descanso. E também eu acompanhei esse fato lá no Novo Cruzeiro. Então, fica a dica para quem quiser saber um pouco mais desse espaço de descanso, que grande parte dos colaboradores descansam. Com tudo isso, eu dei a oportunidade para o sindicato, ao assinar meu contrato, de ter a minha parte descontada normalmente, né, que eu acho que é 20, 30 reais, nem me lembro mais a taxa. E falei com eles e expliquei a situação. E foi 2 ligações, não foi uma, foram 2 ligações. A primeira ligação, se eu não me engano, foi com uma funcionária, com uma atendente, com uma recepcionista, numa sexta-feira. Relatei todo esse fato. E ela me disse o seguinte: nossa, eu gostei muito de você ter relatado, o nosso diretor vai ficar orgulhoso, vai querer saber muito de mais dados, vai querer pegar toda a sua denúncia, mas infelizmente ele está de, é, de, de plantão, não, está de reunião, numa segunda-feira, na sexta-feira que foi a ligação. Não tem problema, não vou julgar ela, não vou culpar ela, até porque ela está ali para atender, né? Mas tudo bem. Deixei, né, passar, fui trabalhar no sábado numa boa e liguei na segunda-feira. Então você imagina, pô, segunda-feira vai estar todo mundo trabalhando, a pampa vai estar ali. E o que aconteceu? O sindicato, mais uma vez, me disse a mesma resposta. O que disseram? Poxa, Jorge, a gente está muito querendo pegar né, toda a sua manifestação, a gente vai passar para o diretor, mas infelizmente o diretor de novo está em reunião. E aí o que eu te falo, e eu joguei para ela e conversei, olha só, querida, eu sei que eu já fui operador de telemarketing, eu sei muito bem como é que é isso, né? Você só tá ali para atender, você não pode talvez ajudar porque o cargo não permite, mas vamos fazer o seguinte, eu vou passar o meu contato do meu WhatsApp para vocês, para que esse diretor, ao sair da reunião,
ou até 7 dias vocês entrarem em contato comigo ou qualquer diretor para que eu possa conversar e aí eu mesmo vou mostrar as condições de tudo isso que eu estou relatando para vocês. E o que aconteceu? Não tive retorno. Então, assim, vamos ser muito claros. As condições de trabalho que eu passei. Você imagina que, se o sindicato foi feito, né, através, né, é formado de um grupo para ajudar os trabalhadores, para que possa ser porta-voz entre o trabalhador, entre o peão, entre o chão de fábrica, para o seu chefão, para desculpa a expressão, o fodão, tudo, não aconteceu. E o engraçado é que eu permiti que descontasse do meu salário, creio eu que tenha descontado da minha rescisão, essa taxa de um serviço que não foi prestado. O máximo que aconteceu foi só um atendimento de ligação e, tipo assim, a pessoa responsável está em reunião. Só isso. Você ficaria feliz em você ter uma taxa, uma parte do seu salário que você paga, ou com uma internet, ou por alguma questão que você não tem o retorno do serviço prestado? Complicado. Então, com todo respeito, eu afirmo aqui, eu não estou querendo desmerecer o sindicato, eu não estou querendo ofender a empresa que vocês sabem qual é, estou quase falando o nome. E que eu acho que, na minha opinião, para aproveitar, só para dar uma dica para quem não se ligou quem é supermercado, esse supermercado tinha que ser o primeiro a tratar melhor os seus colaboradores. Sabe por quê? Porque o dono desse supermercado quase faleceu lá na terra dele, Valadares, de um helicóptero. Ele caiu de helicóptero. Você já pegou, né, quem é, né? Então você desligar o nome da pessoa, né? Então, imagina, se eu passasse por isso, a primeira coisa que eu ia fazer, meu Deus, obrigado pela minha vida, tô salvo, tô liberto, eu vou ajudar todos o que eu precisar, porque eu tenho condições de ajudar. Então, o que custa no supermercado liberar, por mais que seja de 23 lojas, 28 lojas, não interessa. Ou suba o salário, ou dá condições de melhor trabalho, ou que pelo menos garanta cesta básica, eu não sei. Mas que haja um tratamento melhor. Um tratamento melhor. Ah, Jorge, você está falando, mas tudo que você passou, você assinou em carteira, e sei lá o que, sei lá o que. Ok. Mas acha justo uma mudança de horário abrupta? Né? Uma hora de manhã, depois à tarde, depois à noite? Você acha justo um encarregado pedir para você entrar mais tarde e sair no mesmo horário? E perdendo essa carga horária diária, porque o seu intervalo é o mesmo? Você acha justo você deixar um ambiente de marmita, sabendo que tem pessoas que falaram que roubam sua marmita a qualquer momento, que pode acontecer, que já aconteceram? Você acha justo você ter que passar em momento de descanso, num terceiro andar de um estacionamento? Você acha justo, de um outro lado, você ter um sindicato que dos comerciários que quer proteger, que quer apoiar você em tudo que é momento, fazer com que faça você gastar o seu crédito do seu celular, você vai ligar, ou mesmo sendo lá e falar, pô, o diretor não vai te atender. Você liga no outro dia e o diretor está em reunião. Qual é essa reunião tão importante que não pode atender um colaborador? Que interessa se está pagando a taxa ou não, não interessa. Mas ele faz parte dentro dessa categoria, que é a categoria dos comerciários. Pior que é o meu caso, que tiraram, eu botei autorizando essa taxa, que é um desconto no meu salário. E que é claro, não é obrigatório, e nem teria que ser obrigatório. Graças a Deus, nem é obrigatório. Porque, sinceramente, na minha opinião, eu já não acho... eu já não creio em sindicato. Depois disso, não creio em porcaria nenhuma mais. Se tinha 10% de crença em sindicato, hoje eu tenho zero. Zero. E eu tenho minhas opiniões. E esse caso é fato. Então, repito, gente, eu falo aqui, por quê? Não estou maltratando, falando mal do sindicato, não estou falando mal do supermercado, denegrindo a imagem, como pode falar. Eu estou falando o que aconteceu comigo e o que é que acontece com alguns colaboradores que me passaram e relataram. E outra, não são todos os supermercados que são assim,
ok? Nem sei se isso são todas as lojas dessa mesma rede sem comparação, mas essa acontece isso. Então, assim, não tô querendo desmerecer os comerciais em todos, mas estou falando um fato em questão. Eu estou deixando isso muito bem claro para não tirar isso de contexto, ok? Então, no mais, gente, é isso. É o meu relato. Vai estar aqui no meu canal no Instagram, no meu canal no YouTube. Vocês podem acessar. Estou aberto à conversa, tanto pelo supermercado, não, porque agora já me demitiram. Pelo sindicato, talvez, vamos conversar, ou aqui em casa, ou eu vou aí, ou por ligação, e eu quero saber o porquê, né, dessa tão falácia que o sindicato defende o trabalhador, e quando o trabalhador, como eu, colaborador que precisa, não é nem atendido, tá? Então, no mais, muito obrigado. Eu acredito nos comerciais de Ipatinga porque é a grande força de Ipatinga. Eu que sou carioca, mas eu sei que Ipatinga, infelizmente, só tem de condições, fontes de trabalho, comércio e a usina. Você não tem outra coisa, a não ser que você seja terceirizado da usina. Porque tirando isso, Ipatinga só tem isso de condições de trabalho. Para mim que tem 32 anos, para um jovem que está se formando, para o senhor de idade, só tem isso, infelizmente, de condições de trabalho de Ipatinga. Então, por isso que é um dos motivos que eu estou gravando esse vídeo, é para dizer que, infelizmente, tem situações que acontecem nessa loja, justamente dentro desse ramo, que é o pulsar da cidade de Ipatinga, que é o comércio, passamos por esse tipo de atitude, passamos por esse tipo de situação, melhor dizendo. E aí, pra gente ter um burnout na vida, pra gente se estressar na vida, pra gente ficar maluco e muitas vezes pessoas surtando, não é por falta de Deus, não. Não é por falta de outras coisas, não. É por causa dessas situações que a gente tem que estar lá todo dia. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, ou até domingo. Você não pode ter situações que você não pode ir na missa. Você não pode ir pegar sua mulher e querer passear. Você não pode querer tomar uma cerveja com os amigos. Você não pode nem assistir para ver televisão, ver o seu jogo. Porque você tem que trabalhar. Porque a escala é de 6 por 1. E você tem que trabalhar às vezes de manhã, ou do nada à tarde, faz você de programa de chaves do SBT, uma hora você tá de noite, uma hora você tá de manhã, depois você tem que do nada ir para de tarde. Enfim, é isso, tá? Não vou falar mais nada, eu acho que fica aqui bem claro o meu posicionamento sobre isso. Muito obrigado e bom dia, boa tarde ou boa noite ou até qualquer momento. E estou aberto para qualquer portal, Ipatinga da Depressão, com quem quiser conversar comigo, estou à disposição, pode entrar em contato comigo que a gente vai conversar.